boa tarde a você, telespectador da TV Câmara. Nós estamos ao vivo com o Clipping Eletrônico. Você pode interagir conosco, facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo ou ligar. O nosso Donizete Santos está a postos pelo 3396-4944. Vamos discutir os problemas da cidade, vamos falar das questões que estão na pauta do Legislativo e para isso a gente tem 3 vereadores aqui conosco. Vereador Toninho Paiva, é um prazer tê-lo conosco, o senhor aqui é do PR. Boa tarde, telespectadores da TV Câmara. Sempre é um prazer aí que quando você vem aqui que possa se manifestar com o público dessa cidade. Quero aproveitar e cumprimentar o vereador Reis, saudar também o Coronel Telhada e cumprimentá-lo pela sua belíssima votação. Acho que a Câmara Municipal perde, mas a Assembleia Legislativa ganha, principalmente numa área tão carente que estamos precisando, que é a área de segurança. Obrigado, senhor Toninho. Legal. Vereador Toninho Paiva, além dele, nós temos o Coronel Telhada, do PSDB. Coronel Telhada, que foi o 4º deputado estadual mais votado no país e o 2º mais votado em São Paulo. O deputado estadual mais votado no país foi Marcelo Freixo, do PSOL, no Rio de Janeiro. Depois, Fernando Capês, do PSDB, aqui em São Paulo. Ratinho Júnior, do PSC, no Paraná. E o Coronel Telhada em 4º no país inteiro, em 2º no estado de São Paulo. Satisfeito com o resultado das urnas, Coronel? Com certeza, né? Uma boa tarde a todos, boa tarde Wagner, boa tarde ao vereador Reis, ao vereador Toninho Paiva. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com os senhores. Realmente o resultado não só foi super satisfatório, como foi uma surpresa pra gente, né, Wagner? A gente tá trabalhando forte, nós esperávamos ser eleitos, mas não com um resultado tão expressivo, com um número tão forte de votos. Eu agradeço a Deus pela votação, agradeço a todos que confiaram no nosso trabalho e vamos continuar trabalhando forte, principalmente pela segurança pública, que é um pouquinho da área que a gente conhece, né? Vereador Reis, boa tarde para o senhor. O que nós podemos destacar aí em relação a esse início de programa? Por exemplo, a gente tem aí um assunto que eu queria que vocês falassem, a possibilidade de que o CEAGESP saia da Zona Oeste da cidade de São Paulo. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, vereador Coronel Telhada. Boa tarde, vereador Toninho Paiva. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. E hoje os jornais estão repercutindo a possibilidade de mudança do CEAGESP, né? Isso já é uma discussão um pouco antiga. Né? Buscando melhorar a cidade, melhorar o trânsito na cidade, né? Porque aquela região ali ela provoca congestionamentos, e é uma área que cada vez mais está surgindo ali prédios, né? As pessoas estão morando ali e talvez não está dando muito certo, né? A existência do CEAGESP ali. E o prefeito Fernando Haddad, então, está anunciando uma mudança no zoneamento que permitirá a saída do CEAGESP daquela região e uma mudança dele para próximo do Rodoanel, que já há muitos anos a gente ouve falar a respeito disso, viu, Wagner? E o senhor, vereador? Sem dúvida nenhuma, isso daqui já é uma coisa antiga, reivindicação, vários prefeitos passaram aqui pela cidade, tiveram aí comentário, mas realmente não levaram ao finalmente. Eu entendo que é uma área nobre que hoje tem na cidade, que é a área do CEAGESP, e você tem oportunidade, eu entendo que vai ser criado 4 entrepostos em cada zona, ou seja, na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste e na Zona Norte, que ia facilitar se locomover para ir realmente ter a facilidade de buscar alimentos. E ali seria um bom local para você fazer um condomínio novo lá, uma zona residencial, junto com o comércio, na área da saúde, na área da educação. Acho que vale a pena realmente você transformar isso aí e trazer também, o Reis também alertou que podia ser no Rodoanel. Eu acho que é um lugar que já superou a expectativa e o trânsito realmente hoje é um problema muito sério lá no CEAGESP. A gente tem aí algumas questões, vereador Telhada, Coronel Telhada, que a gente vai ter que debater. Por exemplo, de acordo com o novo plano diretor, além da questão do CEAGESP, que é um debate recente, que emerge com mais força agora depois da eleição, mas um destino vai ter que ser dado ao elevado Costa e Silva.
ao Minhocão. Tem gente a favor, tem gente contra, tem gente que quer que o Minhocão vire um parque, tem gente que quer que ele seja implodido, como ocorreu na Perimetral no Rio de Janeiro, tem gente que quer que o Minhocão continue sendo uma via arterial importante para o trânsito da cidade. Qual é a opinião de vocês a respeito disso em meio a uma cidade cuja velocidade média do carro é cada vez menor, em que pese a mão da prefeitura no sentido de tentar fazer da bicicleta um modal de transporte? Olha, em primeiro lugar, quanto ao CEAGESP, eu queria dizer o seguinte, ele foi fundado, eu estava dando uma olhada aqui, em 1969. Ou seja, quando ele foi fundado, o local era um local muito mais tranquilo. Nós sabemos que aquela área da Leopoldina ali é uma área estritamente comercial na época, era uma área de empresas, mas ao longo do tempo, São Paulo cresceu demais e o local ficou intransitável, ficou praticamente impraticável continuar com o CEAGESP lá. Eu acho que é um assunto, como o próprio vereador Toninho Paiva, que é muito mais antigo do que nós nessa casa, já nos informa aqui que há muitos outros governos já vem sendo debatido. Eu acho que é hora de resolver esse problema sim, porque São Paulo não tem mais condições de tráfego de veículos. O problema de moradia é um problema seríssimo, o prefeito tem que se voltar para esse assunto, se deitar sobre esse assunto e procurar resolvê-lo. Então eu acho que é um assunto que nós devemos discutir e procurar a melhor solução para a cidade. E para quem utiliza aquela área também, que são os comerciantes e os comerciários em geral. Quanto ao Minhocão, Wagner, é um assunto também que tem trazido alguma discussão. Eu acho o seguinte, as pessoas falam em derrubar o Minhocão, implodi-lo ou fazer um parque, só que as pessoas falam isso de uma maneira interessante, porque elas não me apresentam uma outra proposta para o trânsito. Hoje, bem ou mal, o elevado Costa e Silva, ele liga a linha leste-oeste de uma maneira que nós não temos como uma outra solução. Se nós tirarmos o Minhocão da circulação ou implodi-lo, o que vai ser colocado no local? Nós temos aí diariamente, para pegar qualquer imagem do Minhocão, das 6 da manhã, que ele abre às 6 da manhã, das 6 às 21, o movimento é intenso. Então, para onde vai todo esse trânsito? Ou seja, vai piorar o trânsito. Como o senhor bem disse, Coronel Telhado, o Minhocão, ele leva o motorista que mora lá na Zona Leste, lá na Penha, lá na Vila Carrão, no Tatuapé, no Brás, na Moca. Esse motorista pega a ligação leste-oeste, chega no Minhocão para chegar na Lapa. Com certeza. Se você não tiver o Minhocão ali, eu não estou tomando nenhuma posição, esse caminho vai ter que ser feito pela Marginal do Rio Tietê, que já é um caminho bastante sobrecarregado. Ou seja, quem mora na região de Aricanduva, vereador, vai ter que pegar o elevado Alberto Badra, descer ali na Marginal do Rio Tietê, quase no início da Ayrton Senna, pegar a Marginal no sentido Penha-Lapa, para entrar ou pela ponte Júlio de Mesquita Filho, ou pela ponte do Limão, para chegar ali na Lapa, no miolo da Guaicurus, do Sesc da Pompeia, enfim. Será que São Paulo, com uma frota de 7 milhões de veículos, pode se dar ao luxo de não ter o elevado Costa e Silva? No meu entendimento, fica difícil nós falarmos isso. E se não houver uma outra proposta plausível para se substituir o Minhocão, eu acho que nesse momento é uma proposta que, apesar que eu sei que o pessoal da região quer muito esse, ou implodi-lo, ou então fazer um elevado com um jardim, queria até valorizar as moradias lá, mas para a cidade, de momento, eu acho que é uma situação muito complicada. Mas, viu, acho que nós Coronel, temos que pensar muito nisso ainda. Eu entendo da seguinte forma, e tem aí vários depoimentos, que hoje a maioria quer a permanência do Minhocão lá. A maioria com certeza absoluta. Porque todo o problema que causou na época, na ocasião, ele já foi superado. Não tem a menor dúvida, e ele permanece uma via realmente importante na cidade. Aquilo será demolido muitas vezes, pessoal. Eu entendo dessa maneira, uma obra que foi o Paulo Maluf, entendeu? Então as pessoas talvez querem tirar realmente daqui. O Maluf não existe mais. Né? Isso é a realidade que está aí. Faça várias audiências públicas. O senhor está dizendo que a ideia de implosão do Minhocão tem uma prerrogativa ideológica de acabar com uma obra do Maluf? É isso que o senhor Sem disse? dúvida nenhuma. Eu também acredito nisso. Tá? Sem dúvida nenhuma, a pessoa que fez mais obra nessa cidade e no estado é o Paulo Maluf. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que se nós tivéssemos uma outra proposta de substituição do Minhocão, tudo bem. Mas da maneira que está querendo se fazer, simplesmente tira, ou porque é do Maluf, ou porque tem o nome do Costa Silva, são coisas olha, faça audiência pública, faça-se um plebiscito, para ver realmente, eu acho que a vontade do povo tem que ser vencedora. Eu tenho certeza que as pessoas que usam aquilo, ou que já estão lá próximo ao Minhocão, hoje são contra a retirada. Ô, João, o Minhocão está trânsito parado,
a General Olímpio da Silveira embaixo, o trânsito parado, se nós tivermos, como é que vai ficar? Então, precisa de uma proposta muito melhor para pensar nisso. Vereador Reis, e o senhor? Qual é a sua ideia a respeito? O senhor está aí Perto do Palmeiras, contido hoje, Circunspecto. né? Por quê, vereador? Acho que é um debate, né? Um debate, os urbanistas dizem que é uma excrescência, o Minhocão, né? É que o urbanista vive tudo no centro de São Paulo, não anda muito para fora do centro. Eles moram no centro, usam bicicletas, andam muito a pé, né, os urbanistas. Então, eles ficam enxergando a cidade de uma ótica que não é a realidade. A realidade é o que a gente vive no dia a dia. E, obviamente, que o Minhocão, durante muitos anos, houve movimentos para que ele fechasse. Hoje ele já não funciona mais à noite, porque por conta da poluição, por conta dos ruídos, do barulho, né? Porque ainda existe os apartamentos ali, as pessoas que moram à beira do Minhocão. O trânsito também é menor à noite. E que precisam dormir, né? Imagina aqueles caminhões passando do lado do seu dormitório ali, até a cama treme, né? Então, houve vários movimentos. Vereador, convenhamos, em que pese toda essa discussão que está sendo feita, não deve ser dos barulhos mais agradáveis você morar no Minhocão. Deve ser difícil. Não. Deve ser bastante Muito difícil difícil. você abrir a janela e ver aquele volume de tráfego, o nego metendo a buzina 6 horas da manhã no carro, até porque o paulistano no trânsito, impressão, para vocês discutirem aqui, não é dos seres mais educados do mundo, né, vereador? Só, mas aí nós, como pessoas públicas, nós temos que pensar que o coletivo sobrepõe o individual. Nós temos que pensar no melhor para a cidade. As pessoas que foram morar próximo ao Minhocão, fora os que já estavam lá quando o Minhocão foi feito, opinaram por morar lá sabendo do problema. Mesma coisa que quem vai morar perto do aeroporto e reclama do aeroporto. Mesma coisa que quem vai morar perto da cadeia e reclama da cadeia. Então, as pessoas que foram para o local sabiam do problema. Agora, nós temos que pensar na maior parte da cidade. Concordo com o vereador Toninho Paiva quando ele diz que, pelo número de veículos que transitam naquela via, eu tenho certeza que a maioria da cidade é favorável à manutenção manter o elevado lá, porque não tem outra situação de momento e não outra saída. Que nós hoje, Wagner, hoje nós vivemos a ditadura do carro, né? O carro é que impõe o que nós vamos fazer, o que as pessoas vão fazer, né? Porque todo mundo quer ficar em cima de um carro. Às vezes perdendo horas e horas ali, um atrás do outro, né? Andando 1 metro, anda 1 metro, mas as pessoas querem estar ali dentro daquele carro, né? Eu sou parte dessa estatística que o senhor está falando. Eu moro na Vila Mariana, eu venho aqui para a Câmara Municipal sempre sozinho no meu carro e eu vejo uma infinidade de carros em situação rigorosamente idêntica à minha. Idêntica. É um cara, que é o cara que dirige o carro e mais nada. 4 vagas vazias dentro do carro. Acho que essa é uma reflexão interessante a respeito dessa Não, não é Você verdade, imagina é que verdade. tudo é feito para o carro, né? Tudo. A cidade é pensada não para as pessoas, mas para o carro. Shopping center. Né? Shopping, você vê, eles vão fazer um shopping, eles fazem lá 4, 5, 6 andares só para pôr os carros. Percebe? Aliás, tem mais espaço para os carros do que para as pessoas, do que para as lojas. Então, o que a gente vive? Uma ditadura dos carros. Todo mundo quer andar em cima de um carro. Então, se todo mundo quer isso, tem que pagar por esse ônus, né? Que é o trânsito, que é a poluição, que é o estresse. Nós É vamos um ônus. voltar à época do bonde. Não é né? uma coisa inteligente. O que acontece hoje na cidade, gente, não é inteligente, né? Se a gente for analisar, é uma coisa que impõe a gente, né? Que todos nós, conforme você acabou de falar, tem que ficar ali dentro de um carro, um atrás do outro, levando 2, 3 horas para chegar no seu destino. Às vezes um trajeto de 2, 3 quilômetros, um trajeto, né? Aí acontece um acidente ali, uma moto caiu, Mas parou, o lobby travou a cidade. O lobby das né? empresas automobilísticas é muito forte também, né, Reis? Pra gente E aí conseguir nós sair vamos fora do discutir carro que é vamos difícil. manter o minhocão, que vamos fazer mais minhocões, porque a gente precisa de lugar para cá. Vamos destruir as casas para pôr os carros. Ó, vamos Mas aí- destruir as aí, casas assim, para pôr os mas carros. nós não temos transporte É a ditadura do carro. O carro impõe o que nós vamos fazer. E eu quero saber quem é que vai comprar briga com a indústria do aço e com a indústria automotiva. Quem é que vai comprar essa briga É o lobby, né? para mudar essa realidade? Quem poderá nos ajudar? Mas veja bem, vocês não estariam também de acordo que nós não temos um transporte coletivo de massa de Também acordo é uma ainda? ditadura. Olha Não só, vereador temos Toninho ainda. Paiva, vereador Toninho Paiva, Pois vereador não. Reis. O caminho eletrônico- Poderia, por exemplo, lá no Minhocão, colocar um monotrilho. Também. Né? Ali cabe Uma saída. Ó, é plano, ali é plano, gente. Não tem, ali é uma... Olha, você pega do centro da cidade ali,
Você Eu indo acho para a que Zona Oeste, vale é não. tudo plano. Você vai para a Zona Leste, é tudo plano. Não é o caso que eu moro lá no Capão Redondo, só tem morro. E mais do que isso, vereador, na hora que você sai do Minhocão chegando na zona Oeste, é uma descidona. Além de tudo, se vai de bicicleta, é uma beleza. O Largo Padre Péricles, você vira à direita, você desce. Você vai em frente, você está na Prisco Matarazzo, é descidona. Enfim. Mas o clipe eletrônico é feito por você, telespectador, que pode ligar e participar, que pode mandar sua mensagem por redes sociais. facebook.com/Câmara São Paulo, twitter.com/Câmara São Paulo, ou ligue para o nosso produtor, o Donizete Santos, 3396-4944. Na mesa, o assunto de telespectadores que já ligaram pra gente. Ana Maria Silva, vereador Coronel Telhado, da Vila Mariana. Estamos sem ônibus. Cadê a CPI do transporte público? José Carlos da Silva, do Tatuapé. Por que a cidade está com uma frota de ônibus tão reduzida? Por que faltam tantos ônibus? Né? Tá 9.000 difícil, tem. eu tô levando uma hora. Tem Antes 9.000 eu levava ônibus. 25 minutos. Luiz Antônio dos Santos da Moca. Nós falamos com um da Tatuapé, outro da Vila Mariana e outro da Moca. Estou muito feliz com a volta do programa depois da eleição. Quero saber como fica a nossa cidade com a ampliação das ciclofaixas. Então, os telespectadores que nos ligam querem que vocês falem sobre a escassez de ônibus na cidade e também sobre a questão das ciclofaixas que nós já vamos desdobrar com base no noticiário. Vamos lá, vereador Reis. A questão dos ônibus, a cidade tem 15 mil ônibus, né? O ônibus não vai resolver o problema da cidade. O que eu falo, o que eu acabei de falar aqui do monotrilho, por exemplo, lá onde tem o Minhocão, de colocar um monotrilho, que não é uma operação tão cara quanto é o metrô, né? Agora, a cidade também tem um limite, né? Você botar um ônibus vai ficar um atrás do outro. Aliás, já tem regiões aí, na periferia, que você fica um ônibus atrás do outro, a fila quilométrica de ônibus. Não sei, é uma coisa, hoje praticamente, nós não temos solução no estalar de dedo. Tem várias coisas que precisam ser feitas, várias intervenções que precisam ser feitas no viário para melhorar o transporte coletivo, para dar maior velocidade ao transporte coletivo, porque o trajetos que há uns anos atrás, que na década de 70, 80 se fazia em 45, 50 minutos, hoje fazem em 2 horas e meia. Ou seja, tem que fazer para que esses ônibus, para que um ônibus não gaste 2 horas e meia para chegar ao seu destino, você tem que encurtar esse tempo. Porque só encher a cidade de ônibus também é como encher a cidade de carro. Nós temos um indicador muito simples para corroborar isso que o senhor está falando, vereador Coronel Telhada. São cerca de 800 a 1.000 veículos e motos licenciados todos os dias em São Paulo. Ou seja, todo dia está entrando mais 1.000 no mesmo espaço público. E agora? Não cabe. Eu acho o seguinte, nós estamos trabalhando forte. Eu acho que esse problema, não só de transporte, segurança, saúde, educação, todos esses problemas há anos vem sido solicitado pela sociedade uma providência e vem sendo empurrado com a barriga. Agora chegou num ponto que nós vamos ter que resolver isso aqui. Eu acho que a prefeitura tem trabalhado forte no sentido de tentar melhorar o transporte público, o Estado tem trabalhado forte com promessas de novas linhas de metrô, com monotrilho, mas vai depender de tempo agora. E se isso tivesse começado há 15, 20 anos atrás, nós teríamos uma cidade muito melhor. Eu acho que a população vai sofrer um pouco ainda, infelizmente, mas nós vamos ter uma solução quando esses transportes estiverem funcionando realmente, tivermos uma proibição de carro no centro da cidade, e quando nós tivermos um transporte público adequado, nós não vamos poder continuar investindo com carro no centro da cidade. Você visita outras cidades, em outros países, grandes cidades no mundo, você vê que normalmente o que é o bonde, que se usa o bonde, nós tínhamos bonde. É interessante a história, quem gosta de história anota isso. Tudo que nós tínhamos de bom, nós jogamos fora e agora estamos recuperando. O bonde nós jogamos fora, bonde, estamos pensando no bonde novamente. O ônibus elétrico também não. Então são coisas que nós jogamos fora e vamos ter que recuperar. Os grandes países do mundo ainda têm. Eu estive em Amsterdã, tudo é bonde para cima e para baixo. A cidade, mas funciona, é um bonde bem atrás do outro. Funciona muito sem bem. Sem poluição. Sem poluição, um atrás do outro. Mas eles tiveram que investir nisso. Então nós temos que fazer, a prefeitura tem que investir, o Estado tem que investir. Qual é a população de Amsterdã? Ah, rapaz, você me pegou. São 700 mil habitantes. Você me pegou, não dá para comparar, O nosso né? Rubens Baracho, o nosso produtor, aqui, checar, aqui. tem a impressão que são 700 mil habitantes a cidade de Amsterdã, a população dela. São Paulo é um país, né? São Paulo é um país, é muito difícil administrar São Paulo. Se nós tivéssemos 700 mil A habitantes, seria população de fácil São Paulo é resolver. maior que a população da Suíça. Com certeza, mas é o dobro da população do Uruguai. Eu entendo que nós chegamos a um ponto Da na cidade. política e na administração pública que o pessoal tem que entender que nós temos que atender à vontade do público.
a vontade do povo. Ou nós fazemos a vontade do povo, ou nós não vamos resolver nada. Vereador, porque 780 mil mesmo, ó, tá, vereador? vereador, 780 vereador. Da informação, são 780 mil. Vereador. Ou seja, é 10% da cidade de São Paulo. O Wagner, vereador Coronel Telhado, eu acho que nós temos as regiões como verdadeiras cidades. Aliás, regiões que tem que a população é maior do que a de Amsterdã. Se eu pego a região. Capão Redondo. Se eu pego lá Capão Redondo, São Luís, Boimirim, já deu mais do que a população de Amsterdã. A freguesia do Óleo Brasileiro dá 700 mil pessoas. Então, eu acho que Absurdo. o governo, os vários governos que passaram, eles investiram muito em transportar as pessoas da periferia para o centro e do centro para a periferia. Não é uma coisa inteligente. Eu acho que tem que haver investimentos nas regiões, gerar os empregos lá na ponta, fazer com que aumente a produção de empregos lá na ponta e diminuir essa movimentação que tem na cidade. Se nós conseguirmos reduzir, se nós conseguirmos zerar os empregos, por exemplo, lá no Capão Redondo, que tem lá quase 400 mil pessoas, se nós gerarmos pelo menos mais 30% de empregos lá, nós poderemos reduzir a quantidade de pessoas que saem de lá e vêm trabalhar aqui no centro. O nome técnico disso é descentralizar a gestão, que é algo que o prefeito Você sabe, Fernando Haddad tem batido Mas nessa o plano tecla. diretor, Diga, vereador. ele caminha para isso. Nós Sabe o que eu acabamos de penso? voltar o plano Eu falei outro dia uma diretor, coisa, o nego falou que eu sou louco e eu vou dizer para vocês. Eu acho que chegou na hora de a gente pensar em mudar São Paulo. São Paulo não pode ser mais um município. São Paulo não tem condição de ser uma cidade. São Paulo seria no mínimo 5 municípios e enormes municípios. Um centro, sul, leste, norte. Então nós temos que pensar, porque um prefeito administrar, é como se ele estivesse administrando um país, uma cidade de São Paulo. É uma loucura. Aliás, vereador. Então já está na hora de a gente pensar em mudar esse município e criar novos municípios dentro da cidade de São Paulo, porque não tem mais condições. Sobre isso que não o senhor tem mais falou, condições. Vereador Toninho Paiva, só para a gente ver como existe uma fundamentação interessante na linha de raciocínio do vereador Coronel Telhada, o primeiro PIB do país é o PIB do estado de São Paulo. E o segundo PIB do país é o da cidade de São Paulo. Não é do estado do Rio de Janeiro, do estado de Minas Gerais. A cidade de São Paulo movimenta mais a economia nacional do que o estado de Minas, do que o Rio Grande do Sul, do que o estado do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor concluísse o raciocínio. Então, veja bem, o plano diretor, que é o plano estratégico que votamos aí, e indica que próxima às estações do metrô, próximos aos terminais rodoviários, levar as empresas próximas e a moradia para lá. Para que você, a pessoa sai da Zona Leste para trabalhar na Zona Sul, demora 1h30, 2 horas de viagem, passa muito mais às vezes no transporte aqui do que na sua residência, porque você uma boa parte dorme. Então, esse plano diretor, ele vem para melhorar a condição. Então, nós esperamos que o mais breve possível nós podemos votar o plano regional, que é o zoneamento, que aí vai dar uma qualidade de vida melhor para essa cidade. Eu tenho certeza, e você, o Coronel Telhado, ainda vai ficar conosco aqui até março. Até março. Né? E desde que a gente possa realmente realizar isso. Está no plano diretor que nós votamos. Vem realmente melhorar uma condição de vida nessa cidade. Quer dizer, é preciso a partir... O que o senhor está falando, vereador Toninho Paiva, é que a partir da votação do plano diretor e da revisão dele, é preciso, como upgrade dele, repensar todo o zoneamento da cidade. Sem dúvida nenhuma, porque ela não foi planejada como ela merecia ter sido, entendeu? Ela cresceu, né? Cresceu totalmente sem qualidade, cresceu sem um planejamento. Agora, o plano diretores aqui foi um plano que tiveram várias audiências públicas, centenas de audiências públicas, foi ouvida a opinião de várias regiões dessa cidade, e com a votação de todos os vereadores dessa casa, aprovamos o plano diretor. Então, há necessidade que você coloque ele para que a gente possa voltar agora ao zoneamento, que tenho certeza que vai melhorar. Com essas condições aí de levar o transporte próximo ao local de trabalho, ao local das faculdades, das universidades, isso tem condição de realmente de melhorar. Wagner, eu acho que as regiões, elas não têm acesso à justiça. Você pega, por exemplo, Campo Limpo,
em Boimirim tem um fórum aprovado para lá. Aprovado já há 3 ou 4 anos na Assembleia Legislativa. Foi aprovado que fosse implantado um fórum judicial lá na região da Boimirim. Até hoje o governo não... A justiça não tem dinheiro e fica o empurra para lá, mas está aprovado por lei. Então, você leva lá a justiça, as pessoas que têm que vir para o fórum da Barra Funda, ou para o fórum João Mendes, ou para o fórum de Santo Amaro, elas vão resolver suas demandas lá na ponta. Exatamente. Saúde. As pessoas, aqui Vamos lançar um movimento aqui. Esse hospital das clínicas, 15, 20 mil pessoas se movimentando todos os dias para ir ao Hospital das Clínicas. Você já pensou quanto de transporte, de carro para trás esse povo, leva esse povo, traz esse povo, leva esse povo? Sendo que se você tem saúde de qualidade na ponta, você vai reduzir isso aí. Né? Educação. A Boimirim, por exemplo, não tem uma universidade. Não existe uma universidade lá para que as pessoas possam estudar próximo de suas casas. Ou seja, para estudar elas têm que pegar o ônibus, elas têm que pegar o carro e passar para o outro lado da ponte. Tem lá aquele centro adventista, né? Que é o único ali. Que é no Capão Redondo. Que é no Capão Redondo. Não é na Boimirim. Então está na hora de a gente dividir a cidade de São Paulo. Que é no Capão Redondo. Criarmos novos municípios. Está na hora. Centro fica São Paulo, norte fica Frigiadó, Penha, Leste. Nós tivemos em 83, o vereador Coronel Telhado, nós tivemos em 1983. Santo Amaro já foi município. Nós tivemos um plebiscito, uma consulta popular para que nós decidíssemos pela separação de Santo Amaro da cidade de São Paulo. Me lembro muito bem. Né? Mas naquela época, nós tínhamos serviços de maior qualidade, como não temos hoje. Nós tínhamos, por exemplo, a CMTC, que cuidava do transporte coletivo, e era muito bom a CMTC, ela prestava um serviço de ótima qualidade. Ela não existe mais, né? Então, aliás, na época do prefeito Jânio Quadros, os ônibus eram vermelhos, o senhor lembra? Ele era antes de Londres. Antes dele era azul e bege. Aí ele resolveu pintar tudo de vermelho, porque ele adorava Londres, e ele resolveu fazer um ônibus de 2 andares também. Aqui em São Paulo, nós tivemos o ônibus de 2 andares. Andamos nesses ônibus. Andamos, era uma alegria. Inclusive, que andavam pela Brigadeiro Luiz Antônio. Inclusive fabricado pela empresa Tchanco. Me lembro até hoje. O Reis é uma sumidade em transporte. E olha, para não dizer que não lhe falei das flores, eu vou ler uma notícia e quero prestar atenção na reação do Coronel Telhada aqui. Então, vamos lá. Nessas notícias eu peço licença para vocês para prestar atenção no Coronel Telhada. Vejam só. Ciclistas reclamam de pneu furado por taxinhas jogadas em ciclovia de Pinheiros. Absurdo isso, jogar taxinhas na ciclovia. Os ciclistas estão espantados com a mais recente manifestação de hostilidade que enfrentam nas ruas de São Paulo. 2 pontos. Taxinhas. A matéria assinada pela Thaís Bilenque, da Folha de São Paulo, na página 17. Espalhadas pela ciclovia da rua Arthur de Azevedo, em Pinheiros, elas têm deixado muitos pneus murchos pelo bairro de Pinheiros, na Zona Oeste. Frequentadores da rua dizem não saber quem é o responsável, mas circula desconfiança de que comerciantes insatisfeitos com a faixa podem estar por trás do ato. Aí eles citam algumas coisas, etc e tal, e inclusive tem fotos, tanto na Folha de São Paulo, quanto no Jornal Agora, de uma coleção de taxinhas na mão. Durma-se com um barulho desse, era só o que faltava nessa cidade, vereador? Eu vi essa reportagem, é triste ver isso aí, né? Porque eu acho que essa não é a solução. Eu sou contra as ciclovias, eu sou contra porque pelo número de veículos que nós temos na cidade, número de bicicleta, eu acho que não justifica o número de ciclovias que estão sendo criadas. Outro dia eu vi uma notícia temerosa, falando que iam criar ciclovias nas pontes sobre o Tietê. Isso me apavorou porque já não anda o trânsito. Se criar uma ciclovia, aí trava de vez. Eu entendo a prefeitura querer forçar a barra, ou vai ou racha, eu entendo até, mas é uma situação muito difícil porque está deixando todos os comerciantes numa situação desesperadora, porque estão sendo prejudicados, os cidadãos em geral estão sendo prejudicados, e você pega a rua e vê aquela ciclovia vazia, isso até irrita o cidadão, mas fazer isso não é a saída. Eu acho que o cidadão que está tendo o pneu da bicicleta furado, ele não tem culpa de estar sendo privilegiado. Se você quer reclamar, você procure os seus direitos, você vai atrás, faça um abaixo-assinado, vem aqui na Câmara Municipal reclamar, mas prejudicar uma pessoa que não tem nada a ver com a história não é legal. Eu acho que tudo que atinge um cidadão na sua individualidade, para mim isso é criminoso, é uma situação que não deve acontecer e quem faz isso está errado. E aí, vereador Toninho Paiva? Não, acho que esse não é o caminho, né? De você prejudicar pessoas que vão lá
passear, vão realmente, às vezes, usar já costumeiramente pelo seu trabalho, para a sua escola. Eu acho que é uma coisa muito séria de você fazer isso, né? Dá prejuízo para a sociedade. Eu acho que deve ser, eu entendo o seguinte, nós não temos uma cultura de transporte de bicicleta ainda. Toda implantação, ela tem que ser implantada na escola. Tem que ser implantado na criança, na escola, para ele que realmente possa levar essa cultura para frente. Né? Não é do dia para a noite que nós vamos ter aqui pessoas indo para o trabalho, pessoas indo para a escola com bicicleta. Então, eu acho que está sendo uma coisa muito precipitada. Lugares aqui que é totalmente deserto, não passa uma bicicleta. Né? Você pega ali do Badaró. Eu fui ali em Badaró um dia da semana passada, que fazia já uns dias que eu não ia lá, aquilo pintado lá, não pode estacionar, não pode nada. Ou nós vamos favorecer os estacionamentos, então. Mas sabe o que eu acho engraçado, seu Toninho, com referência a essa notícia? Houve um projeto de lei aí do Adilson Amadeu, querendo colocar placas de identificação das bicicletas. Foi um barulho aqui nessa Câmara, uma gritaria, veio um monte de gente, gritou, brigou. E quando foi implantada as ciclovias, todo mundo reclama, mas ninguém faz, a população não se manifesta. Eu acho que a população tem que se manifestar no sentido da desaprovação contra as ciclovias. E não fazer isso aí, o caminho não é esse. Eu estava observando outro dia, Wagner, mesmo com as ciclovias, bicicleta andando na contramão, bicicleta andando no meio do trânsito, bicicleta não respeita o farol vermelho, elas atravessam no meio do trânsito, independente se vai... bicicleta passando em cima de calçada, empurrando o pedestre fora da calçada, e o cidadão não tem como reclamar. E eu estava pensando nesse projeto de lei aí, de identificar novamente as bicicletas. Já que nós temos ciclovias agora, por que não identificar as bicicletas? Mas nós vamos ser... licenciar, não, lacrar, mas aí nós vamos ser multados, nós vamos ser perseguidos. A pessoa que quer o ônus tem que ter o bônus também. O bônus e o ônus, tem que ter os dois. Se você quer ser beneficiado, você tem que pagar pelo benefício. Aliás, quer cumprir a lei, o que o senhor poxa. está falando foi tema de uma reportagem boa de um colega nosso, o César Galvão, repórter da TV Globo, no Jornal Nacional de ontem. O cara mostrando lá o ciclista passando numa velocidade alta no farol vermelho. Aí você vem, você está andando com o seu carro, você atropela esse ciclista, você é arruma linchado. um problemão para sua cabeça. Eu vi um cara atravessar a Paulista ontem, no meio do trânsito, assim, com o farol fechado. Essa reportagem do César Galvão, do Jornal Nacional de ontem, é uma reportagem bastante interessante sobre essa discussão que a Câmara tem se debruçado sobre a bicicleta como modal de transporte. Certo? Para a gente finalizar, vereador, qual é a pauta da Câmara a partir de agora? A gente tem aí o segundo turno em 13 dias e depois disso? É só falando um pouquinho das ciclovias. Como eu já havia dito antes, nós vemos a ditadura do carro. Então, bicicleta, conviver com o carro é muito difícil. Porque o carro realmente impõe, né, a sua autoridade dentro do sistema viário nosso. Depois, quando o vereador Coronel Telhada fala que ele está lá e vê a ciclovia vazia, a ciclovia está dizendo para ele o seguinte: deixa o carro, venha de bicicleta. Ela está dizendo, olha, tá vendo como você está sofrendo? Parado aí. Agora não está me dizendo nada, Rick. Parado, tudo parado. Parado aí com o seu carro e você não consegue se locomover, deixa o carro. Venha para a ciclovia você também. Percebe? É isso, cara. Essa é a tradução. Eu senti um tom de convite para o vereador Coronel Telhada na sua... Não, eu tenho uma prazer. Esta é a tradução. Sim. Percebe? Agora, obviamente... Vamos passar uma pedalada aí, vereador Tony Paiva? Eu, o senhor, o Coronel Telhada e o vereador Reis? Obviamente que aceito o desafio. Jogar taxinha na ciclovia não é a melhor solução para a questão. Eu acho que tem lugares que merecem ter ciclovia e tem lugares que realmente não cabe ciclovia. A população tem que se organizar. Ela tem que se mobilizar, se organizar, buscar uma audiência, formar audiência no bairro, convidar o secretário de transportes, convidar os vereadores e debater. Olha, nós queremos debater a ciclovia. Ontem nós fizemos uma audiência pública lá no Campo Limpo sobre o Parque Municipal Morumbi-Sul. Nós mostramos uma matéria agora há pouco no Jornal da Câmara. Imagine vocês que a SMDU ela está projetando construir um céu dentro do parque, dentro dessa lógica do território céu. E as pessoas do entorno, as pessoas, porque tem algumas casas razoáveis, umas casas bonitas, casas que valem lá R$1 milhão,
os apartamentos em torno de R$ 500 mil, que está no entorno desse parque, e que eles são contrário. Eles são contra que haja um céu ali dentro do Parque Morumbi Sul. Aí eu até falei para eles, eu já vi as pessoas fazer movimento contra presídio, contra cadeia, contra unidade da Fundação Casa, contra lixão. Mas eu nunca vi as pessoas se mobilizarem contra o equipamento de educação. A primeira vez que eu estou vendo isso, se mobilizarem contra o equipamento. E nós fizemos audiência ontem, a TV Câmara deu cobertura, e nós ouvimos os dois lados. A SMDU e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, ela vai tomar uma posição. Então, essa questão de ciclovia, eu acho que tem que fazer a mesma coisa. A população tem que se organizar, chama o debate, chama a audiência, convida os vereadores, convida a Secretaria de Transportes, o departamento que cuida disso, a subprefeitura. Vamos sentar todo mundo e falar, olha, não somos contra a ciclovia, mas talvez ela possa ser feita na outra rua e não nessa, talvez ela possa ser feita numa rua paralela e não nessa. Eu acho que tem que haver mais discussão e mais participação popular para dar resposta para essas questões. Vereador Toninho Paiva, para a gente encerrar, qual deve ser a pauta da Câmara a partir de agora? Olha, nós temos grandes projetos aí, projetos importantes para a cidade. Temos aí o PPI, que já faz alguns anos que não tem, aí o parcelamento... Plano anual de investimento. Exatamente, não. Não? Parcelamento de imposto. Parcelamento, não. Programa de parcelamento de imposto. Vem solucionar aí pessoas que estão pedindo, a população está pedindo para que realmente a gente vote isso. Tem também o projeto aí que você pode votar em primeira, o plano diretor regional. Então, aí já vamos logo entrar na discussão do orçamento. Então tem projetos importantes que a gente deve debruçar em pouco tempo. A gente tem que encerrar essa edição do Clipe Eletrônico. Eu queria agradecer ao vereador Toninho Paiva, obrigado pela atenção. Vereador Reis, mais uma vez, obrigado pela atenção. Vereador Coronel Telhada, como a gente abriu o clipe falando da sua expressiva votação, dos votos que o conduzirão à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Espero tê-lo conosco aí mais algumas vezes, até que o senhor tome posse na Assembleia Legislativa. Eu agradeço bastante pela atenção. Até dia 15 de março estaremos aí, e quando estivermos lá, podem continuar contando com a gente da mesma maneira, vamos trabalhar forte. Depois de tomar posse, Volta, é só convidar, eu venho, viu, Wagner? Legal, tá convidado o vereador Coronel Telhada, obrigado. Em que pese uma ou outra diferença, um outro debate ideologicamente mais de posições distintas, o senhor é sempre bem-vindo. A gente agradece a você, telespectador da TV Câmara, agradece ao vereador Toninho Paiva, ao vereador Reis do PT.